É pecado beber vinho, cerveja? O cristão pode beber moderadamente? Você já se perguntou se os cristãos podem beber moderadamente? Essa é uma questão que gera debates intensos, e para respondê-la, precisamos buscar na Palavra de Deus e ver o que ela nos ensina. A Bíblia aborda o vinho em vários contextos, desde celebrações até advertências severas sobre os perigos do excesso. Neste vídeo, analisaremos o que a Escritura diz sobre o consumo de bebidas alcoólicas, entendendo os princípios espirituais que orientam nossa vida e refletindo sobre como nossas escolhas podem glorificar a Deus. Mais do que uma regra, trata-se de discernir o que nos edifica e nos mantém firmes no caminho da fé. Eu sou o pastor Bruno Souza e convido você a se inscrever no nosso canal. Ative as notificações na opção Todas e acompanhe as nossas orações diárias. Será uma bênção em sua vida. Um dos versículos mais usados por aqueles que defendem o consumo moderado de bebidas alcoólicas está no Evangelho de João, capítulo 2, do verso 1 ao 11, onde relata o primeiro milagre de Jesus, quando ele transformou água em vinho nas bodas de Caná. Os defensores da visão argumentam que, se Jesus realizou esse milagre, ele não teria nenhum problema com o consumo do vinho em celebrações ou momentos de alegria. Além disso, eles citam versículos como 1ª carta a Timóteo, capítulo 5, verso 23, onde o apóstolo Paulo aconselhou Timóteo a usar um pouco de vinho por causa de seus problemas estomacais. Ele diz: não beba somente água, tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas enfermidades. A teoria defendida por esse ponto de vista é que a Bíblia não proíbe claramente o consumo de bebidas alcoólicas, mas sim a embriaguez. Para eles, a moderação é a chave, desde que o consumo seja controlado e não leve ao pecado ou ao escândalo, seria aceitável, segundo essa interpretação. Essa visão, no entanto, não aborda completamente os perigos espirituais. Embora algumas tentativas de justificar o consumo moderado de álcool com argumentos baseados em versículos bíblicos, é essencial analisarmos o contexto e os princípios da Palavra de Deus, que nos chamam à santidade e à renúncia de tudo que possa prejudicar nossa vida espiritual. Quando olhamos para o milagre de Jesus em João 2, ao transformar água em vinho, precisamos entender que o vinho daquela época era completamente diferente das bebidas alcoólicas atuais. O vinho era frequentemente diluído com água e utilizado mais como símbolo de celebrações do que para embriaguez. Além disso, esse milagre não deve ser visto como uma aprovação para o consumo de álcool, mas como uma demonstração do poder de Cristo e de sua glória. Interpretá-lo como permissão para beber pode distorcer o propósito real do texto. A Bíblia também nos alerta claramente sobre os perigos do álcool. Em Provérbios, capítulo 20, verso 1, lemos: o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Ninguém que se deixa dominar por eles é sábio. O álcool é frequentemente associado a comportamentos que levam à perda de controle, ao pecado e ao afastamento de Deus. Não é à toa que a Bíblia enfatiza repetidamente os perigos da embriaguez e do envolvimento com aquilo que pode comprometer nosso testemunho cristão. Outro ponto crucial é o impacto do álcool no nosso relacionamento com Deus e com os outros. Na 1ª carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20, Paulo nos lembra: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes é dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, use o seu corpo para a glória dele.
Se nosso corpo é templo do Espírito Santo, devemos nos afastar de qualquer prática que possa contaminá-lo, tanto fisicamente quanto espiritualmente. O consumo de álcool, mesmo em pequenas quantidades, pode abrir portas para a dependência, influenciar nosso julgamento e até causar escândalo para aqueles que nos observam. Paulo reforça esse princípio na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, dizendo: Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso significa que nossas escolhas devem sempre refletir nosso compromisso com Cristo e nosso desejo de glorificá-lo em todas as áreas da vida. O consumo de álcool, mesmo moderado, não glorifica a Deus, pois é uma prática que, ao longo da história e na cultura atual, tem causado destruição, dependência e afastamento de muitas pessoas no caminho da fé. Além disso, devemos considerar o impacto no testemunho cristão. Paulo exorta na carta aos Romanos, capítulo 14, verso 21. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Aqui vemos o cuidado que devemos ter para que nossas ações não sirvam de pedra de tropeço para os outros. Em um mundo onde o álcool está associado a tantas tragédias, beber, mesmo que moderadamente, pode dar um exemplo equivocado a novos convertidos ou pessoas mais fracas na fé, colocando em risco a espiritualidade delas. Por fim, o chamado de Deus para seus filhos é viver em santidade e pureza. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16, somos instruídos: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Portanto, ao analisarmos a Bíblia em sua totalidade, fica evidente que o consumo de álcool não é compatível com a vida de santidade à qual somos chamados como cristãos. Devemos buscar aquilo que edifica, glorifica a Deus e nos aproxima mais dele. O álcool, ainda que em pequenas quantidades, pode ser uma porta aberta para escândalos e até mesmo a banalização de princípios espirituais importantes. Por isso, não consumir é a postura correta e alinhada com a palavra de Deus. Além disso, quando olhamos para o fruto do Espírito, descrito na carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23, vemos que uma das características desse fruto é o domínio próprio. O consumo de álcool pode enfraquecer essa virtude, nos conduzindo a ações impulsivas ou decisões contrárias à vontade de Deus. Como seguidores de Cristo, somos chamados a sermos luz no mundo e sal da terra. Ao rejeitarmos o álcool, mostramos um testemunho claro de conformidade, cuidado com nosso corpo e compromisso com o reino de Deus. Vivemos em um mundo onde muitas consequências são causadas pelo uso do álcool, seja por vícios, destruição familiar ou má influência. Assim, ao escolhermos não consumir bebidas alcoólicas, demonstramos uma vida separada para Deus, guiada pelo Espírito e comprometida em ser exemplo para os outros. O cristão deve sempre buscar viver de maneira que glorifique a Deus em todas as áreas. Ao refletirmos sobre o consumo de álcool, percebemos que o mais seguro e bíblico é evitá-lo completamente. Nosso testemunho, nosso cuidado com o corpo e nossa santidade devem ser prioridades. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe para mais pessoas. Que Deus te abençoe sempre.